Eu queria hoje falar sobre 5 mulheres, filhas de um homem chamado Zelofeade. Essas mulheres, 5 filhas, viram o seu pai morrer e por determinação judicial, lei, elas não teriam direito a nada da herança. Porque devido a essa lei, apenas o filho homem é que tinha direito de qualquer herança e a mulher não tinha naquela época. Elas inclusive não poderiam nem se dirigir a homens, a Moisés principalmente, porque poderiam ser punidas por isso. O único direito que elas tinham, isso por lei, era se reunir entre elas, as 5, e ficarem reclamando e murmurando o que não viria para as mãos delas. O que elas fizeram diante desse cenário? E o que elas fizeram, a atitude delas é a atitude que nós vamos imitar. Põe o texto, por favor, aí, que a gente combinou. Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se congregaram contra o Senhor no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante a quem? Ao Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhe darás possessão da herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Daqui para frente, essa lei mudou, devido à atitude delas. Até aqui, até lá, mulheres que perdiam pai não tinham direito da herança. Depois delas, todas as mulheres que perdiam pai, ainda que não tivessem homens na família, tinham direito. O que nós aprendemos com isso? Essas 5 mulheres tiveram uma atitude de coragem. Amém? Essa palavrinha faz toda a diferença no seu dia a dia. Você tem que ser um homem e uma mulher de quê? Coragem. Porque a coragem faz você não olhar o tamanho do desafio, o tamanho do problema, mas você vai olhar o que você quer. A coragem, ela vai agigantar você nos dias de dificuldade, nos dias de tribulação. Coragem não tem a ver com força, não tem a ver com estudo, não tem a ver com capacidade, com intelectualidade, com profissionalismo. Repita comigo: coragem tem a ver com coragem. Não precisa ser grande, não precisa ser forte para ter coragem. Tem que ter coragem. Você já viu, ou na vida real, ou na televisão, ou em algum lugar, um baixinho batendo num grandão? Já viu? Já viu? Isso é resultado de quê? Coragem. Ô Davi enfrentou um gigante. Todo mundo tinha medo de Golias. Mas Davi teve o quê? Por quê? A coragem estava dentro dele. Ele olhou para o que receberia quem vencesse o gigante. Por isso que ele não ficou se amedrontando. A coragem faz você crescer na fé. A coragem faz você não ficar olhando para o tamanho do seu desafio. A coragem muda tudo. A coragem não é a ausência do medo. Porque o corajoso também tem medo. Todo mundo tem os medos. Nós temos os nossos medos. Ou há alguém aqui que não tenha? Todo mundo tem. Mas quando se tem coragem, mesmo com medo, você toma atitudes. Amém, pessoal? E na vida financeira, isso não pode lhe faltar. Às vezes a pessoa fica pensando assim: mas eu tenho esse dinheiro, se eu for investir nesse produto, nessa mercadoria, nesse ramo, vai que não dá certo. E eu digo para você: vai que dá certo. Não é verdade? Porque tudo que você fez e que deu certo, poderia também ter dado errado. É 50% de probabilidade para cada um. Mas você não pode dizer que você não tentou. Essas mulheres, se elas aceitassem esse decreto, elas ficariam, me desculpe falar assim, mas elas ficariam chupando o dedo, ficariam lamentando, vendo um pai que teve muito e elas ficariam sem nada. Então elas partiram para cima, foram até Moisés, como quem diz assim: se é para ser punido, se é para morrer, se é para ser presa, então que a gente seja presa lutando, não que a gente vai ficar aceitando essa situação. Coragem! A coragem faz você não olhar a dificuldade, você vê a oportunidade. A coragem faz você trocar aquela frase que todo mundo sabe, já ouviu falar, que parece até uma frase prudente, quando alguém diz assim: fulano,
É melhor não tentar, porque é melhor um passarinho na mão do que 2 voando. Essa frase é para quem não tem coragem. Quem está entendendo, pessoal? Tem até uma história que faz a gente entender muito bem o que é isso. A história do camundongo. Já ouviu essa história já? O camundongo vivia reclamando, porque o gato perseguia ele. E aí ele chegou diante de um mágico e ele falou, olha, eu tenho medo do gato, o que eu faço? Ele vive me perseguindo. E esse mágico disse, eu vou transformar então você num gato e vai resolver o seu problema. Pum, transformou ele num gato. Aí ele chegou lá no outro dia e falou, mas agora tem um cachorro que está me perseguindo. Ah, não, o cachorro vive latindo, correndo atrás de mim, o que eu faço? E o mágico, tá bom, então vou transformar você num cachorro. Pum, transformou num cachorro. Vem ele no outro dia e fala, não, mas agora tem a pantera que está me perseguindo. Não dá, não tem como, está correndo atrás de mim. E o mágico foi lá e pum, transformou ele numa pantera. Vem ele no outro dia e diz, agora os homens estão me caçando, o problema é um caçador. O mágico diz, quer saber de uma coisa? Pum, volta a ser um rato, porque a sua coragem é de um rato. Então o que a história nos traz? É uma história, mas qual a lição que ela nos traz? Se a coragem não estiver dentro de você, a pessoa pode dar tudo para você. Está aqui, ó, a mercadoria, está aqui o ponto, está aqui o dinheiro, está aqui tudo que você precisa. A pessoa vai pegar aquilo e vai entregar para outro, porque ela não tem o quê? Olhe para quem está do seu lado e diga coragem! Diga seja corajoso! Olha, e para finalizar, honestamente, se... Assustou aí a pessoa do lado? Se a gente não tivesse aqui e aliado ao Senhor dos Exércitos, eu até abriria uma exceção para você ter medo de alguma coisa. Agora nós estamos em parceria com o Senhor dos Exércitos. Amém, pessoal? Ele está na sua frente. Não olhe com os olhos humanos para os seus desafios. Quebre protocolos. O protocolo que às vezes a pessoa espera para alguém vencer, para alguém prosperar, é esse. Para vencer em dias atuais tem que ter esse perfil. Não, o perfil que você precisa para arrebentar hoje em dia é ter o quê, pessoal? Coragem. Esse é o perfil que você precisa. As pessoas aí fora, elas escrevem um perfil, um protocolo. Tem que ter isso, tem que ter aquilo. Chegou em tal idade, não pode mais. Não tem esse negócio? Que eu já ouvi muito. Fulano, Beltrano, você está fora do mercado de trabalho. Já ouviu essa expressão? Fulano, você está velho. A melhor resposta para isso é você dizer, velho é o diabo. Velho é o capeta. Não, estou velho. Fulano, você não teve estudo, você não tem quem te ajude. E eu falava para o povo hoje, tem coisas que a gente nunca vai conseguir voltar atrás para recuperar. Por exemplo, se isso fosse uma desculpa, que não é, a pessoa falar assim, tá velho, tá bom, tem alguma coisa que você possa fazer para ficar mais novo? Se alguém falar para mim assim, você é um baixinho, tem alguma coisa que eu posso fazer para crescer, pessoal? Até que idade cresce? 20, então tenho 18, pode ser que cresça um pouquinho. Tem gente que já está numa idade e fala, você tem que estudar, às vezes não dá mais tempo, não é verdade? Mas você recupera tudo isso e quebra todos os protocolos quando você tem coragem. E essa coragem que nós temos vem de Deus. E você vai receber ela agora. Amém? Diga, eu vou receber ela agora. Fique de pé, por favor.